Então, assim, o que eu tinha preparado para falar um pouquinho com vocês aqui era apresentar um pouquinho o grupo de pesquisa e o que a gente tem trabalhado em termos de linhas de pesquisa, projetos e coisas assim, que foi um pouco o que o Thiago Falcão falou comigo, né? E também dá oportunidade para a gente discutir um pouquinho. Então, só queria apresentar um pouquinho nosso grupo, né? A gente trabalha com mídia, discurso e análise de redes. Hoje a gente está situado aqui na Universidade Federal de Pelotas, mas a gente também trabalha na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Porque eu trabalho nos dois PGs. A gente tem bastante gente trabalhando hoje, alunos, voluntários, bolsistas de C. O pessoal que trabalha com a gente é bem interdisciplinar, que eu acho uma coisa super legal. A gente trabalha com o pessoal da computação, a gente trabalha com o pessoal da linguística, a gente trabalha com o pessoal da ciência política, da sociologia. Então, assim, tem gente de várias áreas hoje que está trabalhando com a gente. E por conta dessas várias áreas, uma das coisas que a gente tem trabalhado é uma abordagem, uma tentativa da gente abordar os nossos fenômenos da comunicação de um ponto de vista mais interdisciplinar. Então, trazendo métodos, modos de análise, perspectivas, que também vêm dessas outras áreas, que também podem contribuir para o que a gente faz. Então, eu acho que, para mim, essa é uma das coisas mais desafiadoras, mais legais do processo de pesquisa. Então, a gente tem trabalhado hoje com ferramentas computacionais, tá, para fazer os nossos trabalhos. Então, não é que a gente não faz trabalho qualitativo, a gente faz também trabalho qualitativo, mas a gente também tem bastante coisa quant, tá? Então, geralmente, as nossas abordagens têm sido o que a gente chama de métodos mistos, né? Mixed methods, onde a gente tem usado abordagens qualitativas, como a etnografia, como observação, análise do discurso, em conjunto com outros métodos mais quantitativos, como análise de redes, estatística, enfim, várias outras coisas, né? E hoje, assim, o que a gente está trabalhando? A gente tem dois grandes focos, né, dois grandes projetos. Um está trazendo principalmente a questão do discurso da violência na mídia social. A gente se interessa aí, eu tenho vários alunos que estão trabalhando aí, e um dos grandes das coisas que a gente quer entender aí, como que a mídia social se torna um canal para reprodução das relações de dominação e de poder através da reprodução dos discursos, né? Então, vejam assim, quando a gente faz um retweet, quando a gente compartilha uma mensagem no Facebook, ou a gente passa adiante uma mensagem no WhatsApp, não é só uma reprodução. Ainda que a gente diga, retweet não é apoio, eu compartilhei, mas eu não concordo. Cada vez que a gente dá visibilidade para um discurso, a gente amplia o modo de naturalização dele, né? Ele parece mais normal, está todo mundo falando disso. Então, aí a gente está trabalhando principalmente com esses impactos no discurso contra minorias, né? Principalmente, eu tenho trabalhado mais com a questão de gênero. Os guris têm trabalhado mais com outras questões, por exemplo, os impactos desses discursos sobre a população LGBT, os impactos sobre esse discurso de outras, né, outras populações minoritárias, como que pensem assim, ó, quando a gente diz alguma coisa, eu vou mostrar agora para vocês na verdade um exemplo, esses ditos, eles têm impacto, tá? Então, esse é o nosso foco. E a ideia de violência simbólica, ela vem a partir do momento que o discurso ele reproduz as estruturas de poder. Ele não é só uma coisa constitutiva. Então, se eu digo para vocês, lugar de mulher em casa, isso não é só uma fala minha. Isso é uma reprodução de uma ideologia que está presente na sociedade. É uma naturalização. Não, mas é assim, e sempre foi assim, porque as coisas são assim. E tem um impacto porque justifica a exigência, né, e a construção de uma posição do que é essa mulher na sociedade. E o nosso outro foco é desinformação, discurso e mídia social, onde a gente está trabalhando com a ideia de desinformação, que é uma ideia mais ampla do que fake news, tá? Então, por que não é fake news? Porque o que a gente vê hoje como desinformação, um fenômeno da desinformação em si,
ele não é só noticioso. Então, veja assim, se vocês estiveram atuantes agora e recebendo mensagens naquilo que eu digo que é a ferramenta do inferno, conhecido também como WhatsApp, vocês devem ter visto que a gente recebe todo tipo de bobagem, de asneira, de notícia falsa, de informação. E como eu digo para os meus alunos, geralmente as informações, digamos, duvidosas, elas vêm acompanhadas de algumas prerrogativas, né? Por exemplo, urgente. Espalhe para todos os seus contatos o mais rápido possível. Vamos viralizar essa informação porque isso é extremamente relevante. Então, essas características, elas vão fazer parte não só do fato dessas informações irem adiante, mas de um fenômeno maior, que a gente chama de desinformação, ou outros também, tá? E desinformação também tem a ver com uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o espalhamento dessas informações de modo intencional. Então, essas informações, elas não estão por aí, por exemplo, só porque alguém está falando disso. Elas estão por aí porque há uma intencionalidade nesse espalhamento. Exemplo, se vocês hoje da manhã entraram no Twitter, vocês conhecem Twitter, né? Sim. Então, se hoje vocês entrarem no Twitter, vocês sabem que a população que normalmente está de manhã no Twitter é uma população mais jovem. Então, normalmente de manhã tem discussão de música, tem discussão de juntos e Shallow Now, tem discussão de coisas que tem a ver mais com o cotidiano da juventude, digamos assim. E vejam que há vários dias a gente vem observando, por exemplo, o aparecimento de hashtags completamente fora desse discurso. Por exemplo, da Previdência. Então, imagina aí a gurizada, 15 anos, acordou de manhã, vai lá falar do que está passando na televisão e, evidentemente, a primeira coisa que a pessoa faz é discutir a Previdência. Ou discutir a MP 870, que vai reorganizar os ministérios. Isso não faz parte desse universo, entendem? Então, quando a gente vai olhar essas hashtags e as pessoas que estão falando aqui, a gente começa a ver uma artificialidade na suba dessas hashtags. Que a gente tem umas redes de perfis, digamos, suspeitos, que vão ser perfis que têm características muito particulares, eles são muito monotemáticos, eles falam a noite inteira, eles nunca dormem, que estão falando sempre desses assuntos. Então, estranhamente, a gente começa a ter tentativas de interferência na esfera pública, trazendo discussões, trazendo apoios e desapoios que não tem a ver com a população que está usando a ferramenta naquele momento. Tá? Então, é desinformação no sentido de que há uma artificialidade na tentativa de se construir um debate na esfera pública. Então, falando um pouquinho de discurso e violência, os trabalhos que a gente tem agora, por exemplo, aqui é só para mostrar para vocês, tá? A gente está analisando tweets em espanhol, inglês e português. E a gente ficou aqui no Dia Internacional da Mulher, a gente tem dado 24 anos. E o que a gente achou aqui? Que os tweets em português sobre o Dia Internacional da Mulher, eles tendem a ser, em português e espanhol, muito mais focados em estereótipos relacionados ao lar, ao papel social da mulher enquanto mãe, irmã, e muito menos focados em conceitos que não são tradicionalmente associados à mulher, por exemplo, força, inspiração, bravura, guerreiras, que é uma coisa que aparece muito em inglês, não aparece quase em português. Então, a gente percebe aí que existe nesses anos, né, um foco maior em construir um discurso estereotipado sobre as mulheres que induzir as mulheres no seu papel doméstico. Então, é Feliz Dia da Mulher, vamos falar de maquiagem, vamos falar de beleza, de sensibilidade, todos esses conceitos que são tradicionalmente associados às mulheres, mas percebam que eles também reduzem as mulheres. Tipo, a mulher, para ser mulher, ela tem que ser sensível. Ela tem que ser bonita. Ela não pode ser, por exemplo, brava, ela não pode ser... Essas são características que são associadas a uma masculinidade. Então, um pouquinho nesse sentido esse trabalho. Tá? Enquanto os tweets em inglês eles parecem ser um pouquinho menos estereotipantes, né, por assim dizer, eles são menos reducionistas, os tweets em português e espanhol são muito mais. E em português, particularmente nos últimos anos, isso tem crescido bastante. Que é uma coisa que nos bate também. Por que a gente está voltando a falar tanto da mulher como alguma coisa que é
pré-constituído nessa sociedade cor-de-rosa, que é sensível, que se preocupa com a maternidade, como se outras mulheres não fossem possíveis, tá? Então, esse é um trabalho. Depois, sobre desinformação e mídia social, rapidinho também. Com relação à conversação política, eu não gosto do termo fake news, eu falei para vocês, né? Mas aqui a gente usou porque a gente queria dar visibilidade ao trabalho e as pessoas não usavam nem o outro no Brasil, então a gente usou no título. Então, assim, ó, fake news, o que a gente tem aqui? A gente tem um trabalho que está saindo agora, né? Faz um ano que ele está esperando para sair, que tem uma das coisas que eu acho que é mais importante da gente entender. Quando a gente olhou esses dados são dados de Twitter, porque o Twitter ele tem uma API mais aberta, ele permite que a gente pegue mais coisas do que outras ferramentas. Tá? Mas, basicamente, o resultado aqui é o seguinte: fake news circula dentro do cluster que concorda com a fake news. O que isso significa? Que as pessoas que, digamos assim, isso aqui era das eleições, tá? Na verdade, isso aqui era da época da prisão do Lula ainda. Então, vocês estão vendo aí que vocês têm uma bolinha, né? Um bolor ali de bolinhas que são azuis e um outro que é vermelho. Representam dois grupos que estão discutindo coisas diferentes sobre a prisão do Lula. O grupo dos apoiadores do Lula e o grupo dos anti-Lula. Os anti-Lula estão lá em cima em azul e os apoiadores estão em vermelho embaixo. E ali do lado eu tenho uma cascata, que é como a gente chama uma informação que circula na rede, que falava que a caravana do Lula, o atentado à caravana do Lula, não lembro se vocês lembram que ocorreu no passado, quando ele estava com o ônibus lá no Paraná, atiraram na caravana do Lula e tal, e o ônibus tinha lá os buracos de bala, chamaram a polícia, foi um negócio bem tenso. E a notícia que estava rolando aí é que o atentado era falso. Ele tinha sido encenado pelos apoiadores do ex-presidente. E aí, o que a gente descobriu? Que essa notícia falsa, ela circulava principalmente entre as pessoas que eram anti-Lula. Ela não circulava quase nas pessoas que eram pró-Lula. O que isso significa? Que essas narrativas, elas tendem a polarizar a rede. Então, eu tenho um monte de fake news super maluca aparecendo por aí. O que ela está fazendo? O que essas fake news estão fazendo? Elas estão polarizando a rede, elas estão extremando as pessoas, elas estão deixando as pessoas cada vez mais extremistas no seu posicionamento e estão esvaziando o pessoal ali do meio, que seria o centro. Isso somado a outro estudo, por exemplo, esse aqui de 2018, esse aqui é da eleição, tá? Aqui a gente olhou para como os veículos de mídia e os veículos de fact-checking circulavam. E o que a gente descobriu? Que os veículos de mídia tradicional e os veículos de fact-checking, eles não circulavam onde circulava a desinformação. Eles circulam em outro grupo, porque eles são engolidos pelo cluster. Eles são engolidos pelos, por exemplo, aqui a gente separou em apoiadores do Bolsonaro e contrários ao Bolsonaro, porque a eleição inteira era ou é a favor do Bolsonaro ou é contra. Não. Embora a gente tivesse outros candidatos, as pessoas não se manifestavam no sentido de apoiar os candidatos de maneira tão forte quanto o sentimento anti-Bolsonaro ou o sentimento pró-Bolsonaro. E o que era interessante aqui, então, é que a gente tem essa polarização onde o grupo pró-Bolsonaro, vocês estão vendo lá em verde, lá embaixo. Vocês viram que ele é super colado, assim, super junto. E no outro grupo é o grupo de todas as outras pessoas. E vejam que nesse outro grupo eu tenho, inclusive, a Veja, que até então era um veículo que não conversava tanto com os grupos anti-Bolsonaro. Então, o que acontece? Todas as narrativas da mídia tradicional, todas as narrativas dos veículos de fact-checking, elas não circulavam nesses grupos super fechados que eram apoiadores do Bolsonaro. E é importante vocês se darem conta que a gente trabalhou com notícias, desinformação, sites de desinformação durante todo o período da eleição, e a expressiva maioria circula nos grupos pró-Bolsonaro. Não é que não tenha desinformação nos grupos anti-Bolsonaro, tinha, tá? Mas era muito menor, muito menor. As narrativas de desinformação, de a urna é falsa, a urna é da Venezuela, assim, todas as coisas que vocês conseguem imaginar muito loucas que circularam nessa época, elas circulavam muito mais e com muito mais força nesses grupos. Então a gente tinha fact-checking dizendo assim, a urna é confiável, olha só, não tem isso que a urna já está programada para votar na Haddad.
Não adiantava. Essa informação não circulava naquele grupo. Então, enquanto que os grupos para Bolsonaro eles consumiam muita mídia partidária, super partidária, chama de hyperpartisan, né? Uma mídia hiperpartidária, e quase sempre, assim, ó, a mídia hiperpartidária, ela sempre oferece uma narrativa alternativa, digamos assim, que é baseada em desinformação, que pega e torce um pouquinho o fato, que diz que não é assim, até que é uma informação completamente falsa, tá? E essa mídia, ela circula muito nesses grupos, mas não é, de novo, não é que não tenha nos outros, mas veja uma diferença a minha bola verde aí para o resto. Ela é muito mais concentrada, muito mais fechada do que o resto da rede. Então, realmente, aí a gente também tem um resultado que eu acho que é interessante, né? A gente também está trabalhando com estratégias discursivas da desinformação, então algumas coisas que são interessantes aí é que informações que contam histórias e que tem claramente o bem versus o mal, elas circulam mais. Então, é nós versus eles, nós, os bons, versus eles, os malvados. E narrativas que têm autoridade pessoal no Twitter, tipo assim, tem um caso que é bem emblemático, que é esse da urna eletrônica. Não sei se vocês lembram, mas uma semana antes da votação, começou a circular um vídeo de uma pessoa que digitava um número qualquer na urna e aparecia qualquer número, aparecia o Haddad. E esse é um vídeo falso, é um vídeo fabricado e não é verdadeiro. Foi desmentido por todos os tribunais eleitorais. E não adiantou, porque as pessoas continuaram propagando. Por quê? Porque ele chegou numa criatura que tinha autoridade pessoal nessa rede. Um dos filhos do Bolsonaro, acho que era o Flávio Bolsonaro. Então, essa criatura divulgou dizendo assim: está acontecendo diante dos nossos olhos, a eleição está sendo fraudada. E a partir do momento que ele, com a autoridade que ele tinha no grupo, divulgou isso, o negócio viralizou, bombou. Assim, explode na rede. Porque alguém que tem credibilidade empresta a sua credibilidade para aquela informação que não é verdadeira. Então, essa é outra coisa que acontece muito nesses elementos de desinformação, tá? A gente tem pessoas que têm autoridade porque são políticos, porque tem uma posição de destaque na rede, porque tem um capital social ali, que divulgam essas informações. E essas informações viralizam porque esse indivíduo ele faz quase um processo de lavagem da informação falsa. Quando ele divulga, ela se torna imediatamente verdadeira porque ele empresta a credibilidade que ele tem para isso. Então, tem várias. Tem vídeo de deputados dizendo. Tem um vídeo que eu não vou falar quem é o deputado, porque, enfim, eu não me lembro exatamente, é uma deputada aí, que ela comenta que as eleições estão claramente sendo fraudadas, porque quando a primeira urna foi aberta, o Bolsonaro tinha 60%, e acho que era o Haddad, era o segundo turno, era o Haddad tinha 40%, não, tinha menos de 40%, né, tinha 30 e poucos por cento. No final, o Bolsonaro tinha só 54%. Então, alguma coisa tinha acontecido de errado, que esses 6% não estavam aparecendo nas urnas gerais. Então, é evidente que a desinformação também, né? Porque é claro que uma porcentagem de uma urna não é aplicável à porcentagem de todas as urnas, mas tinha muito disso. Isso viralizava muito no WhatsApp, viralizava muito no Twitter. Aí isso acaba comprometendo, então, a credibilidade, inclusive, do processo democrático. Então, assim, ó, essas coisas que a gente tem no Brasil de desinformação, elas são muito similares ao que outros pesquisadores têm observado em outras partes do mundo. Usadas com propósitos políticos, com propósitos de interferência na esfera pública, de fazer com que as pessoas, por exemplo, deixem de vacinar seus filhos, pessoas fiquem contra um determinado governo, ou fiquem a favor de um determinado governo. E tem clara intenção de manipulação da opinião pública, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente tem trabalhado aí. Bom, o Falcão tinha pedido para falar pouquinho, para dar tempo da gente discutir. Então, foi assim, muito rapidamente eu falei de algumas coisas que a gente tem trabalhado. Depois eu posso tirar as dúvidas de vocês aí. E a gente pode conversar agora um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Se for perguntar, chega aqui perto da câmera, porque o microfone está aqui. Dá sempre aquele medo inicial, né?
Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Antônio, aproveitando que você está falando aí sobre notícia falsa, fake news, eu queria refletir um pouco sobre essa nomenclatura. Será que usar fake news ou notícia falsa não se torna assim, inapropriado? Não seria melhor dar o nome de boato, de mentira? O que você acha disso? Eu acho que é totalmente inadequado. Tá certo. Antônio, né? Isso. Isso, eu acho que tá coberto de razão, Antônio. É totalmente inadequado. Na verdade, então, eu vou te dizer, a gente tem trabalhado com alguns teóricos que vão fazer um espectro, por exemplo, das desordens informativas. Eu não sei se tu já leu alguns desses textos que falam em desinformação. Na verdade, o termo em inglês é disinformation and misinformation, que não é muito bom de traduzir, então a gente falou de desinformação intencional e não intencional. E tem outras categorias, tá? Mas essas são as principais para nós, onde a desinformação não é intencional, ela vai abarcar coisas como POE Herald, barrista, notícias que são criadas, informações que são criadas dentro de um contexto humorístico e às vezes circulam dentro de um contexto sério, e as pessoas se enganam, as pessoas acham que aquilo que a informação ali é verdadeira, e na verdade ela foi uma informação que foi piada, né? Que era para rir. Então, então, separando isso da desinformação, que aí encampa uma outra quantidade de fenômenos que vem desde a produção de uma informação falsa até tu publicar informações verdadeiras com um contexto diferente. Essa é aquela informação típica do Facebook. A pessoa pega um treco de 10 anos atrás e larga no Facebook como se tivesse acontecido hoje. Aí a gente, às vezes, não vê a data e cai no negócio e diz, olha aqui que absurdo esse negócio. Mas isso aqui é de 10 anos atrás. Então, mudança de contexto, vocês entendem? Eu pego uma informação que é verdadeira, mas eu mudo o contexto. Então, essa é uma forma. Outra forma é uma informação completamente fabricada, tipo esse vídeo da urna. Esse é o menor índice, tá? O que menos tem é informação completamente fabricada. O que mais tem é uma informação verdadeira, a caravana foi alvejada do Lula, e uma história que não é verdadeira junta, entende? Onde eu tento juntar as duas coisas e criar uma coerência nessa história. Então, uma das coisas que mais circulou sobre o atentado da caravana do Lula é que era um vídeo que mostrava a Gleice e outras pessoas ali falando sobre e dizia que eles estavam tramando o atentado. O vídeo era verdadeiro, o atentado era verdadeiro, mas a conexão que se fazia entre as duas coisas era falsa, porque eles não estavam nem falando do atentado ali. Então, eu pego informações que são verdadeiras e eu altero alguma coisa para justificar uma narrativa alternativa, vocês entendem? Esse é o mais comum. Então, na verdade, a maior parte das notícias hiperpartidárias, por assim dizer, desses veículos, elas são parcialmente verdadeiras. E é isso que faz tão difícil a gente fazer o fact-checking. Então, eles pegam, por exemplo, ressuscitam coisas do passado e mudam o contexto, e aí dizem, não, olha só, negócio das universidades agora, vocês devem ter acompanhado. Então, uma das coisas que mais circulou no WhatsApp é a foto de gente pelada. Algumas dessas fotos, efetivamente, elas fizeram parte dos protestos. Por exemplo, tem uma foto que mostra umas meninas protestando na UNB, era uma coisa com relação ao machismo. Tá? A foto é verdadeira, mas ela foi tirada completamente do contexto para dar uma impressão falsa. E tinham fotos que também eram verdadeiras. Eu tinha uma foto lá que eu achei maravilhosa, que é uma foto de uma pessoa pelada sentada numa arquibancada. Como a gente sabe, as universidades públicas no Brasil costumam ter arquibancadas na volta delas, né? Então tinha lá uma pessoa pelada sentada numa arquibancada e dizia, isso aconteceu, era uma universidade, inclusive, do Norte, na UFPA, algum lugar assim. E eu ficava pensando, mas como assim é uma arquibancada de futebol? Como é que vai ter uma pessoa pelada numa arquibancada de futebol numa universidade? Até parece que a gente tem quadras de futebol nas nossas universidades, né? Então, fotos, por exemplo, que eram tiradas de contexto, fotos dos Estados Unidos, fotos de milhares de coisas. E eram colocadas como isso aconteceu na UNB, isso aconteceu na Universidade Federal de não sei onde, isso aconteceu. Então, você entende, a foto é verdadeira, não foi manipulada. O que eu faço é pegar essa foto e colocá-la num outro contexto e dizer assim, veja só a perversão das pessoas na universidade.
Então, isso foi um ataque muito orquestrado, assim, porque eram muitas fotos, todas publicadas ao mesmo tempo, em vários grupos, dizendo que a universidade era uma perversão só de pessoas peladas. Então, de novo, eu acho que fake news não é... Na verdade, nem news, às vezes, é um conceito muito adequado, tá? Eu acho que desinformação é melhor. Trabalhar com informação e não com notícia é melhor. Porque mesmo essas ferramentas hiperpartidárias, elas têm muitos problemas para a gente considerar como notícia. Elas não têm autoria, as matérias elas são geralmente não apuradas, elas trazem fontes falsas. Então, embora ela empreste esse formato jornalístico, né, de pegar o lead, de pegar fonte, etc., eu acho que elas não poderiam ser consideradas jornalísticas. Mas isso é uma outra discussão. Eu tenho uma pergunta. E se preparem para fazer depois. Professor, o Lucas aqui. Muita gente aqui está querendo fazer pesquisa a respeito de redes sociais. Eu queria saber como você pode dizer quais são os limites que a gente tem nas redes sociais. Porque, por exemplo, o Twitter tem lugares que não tem muita gente que usa. Qual que é a limitação que ela oferece? Tá, então, fazer pesquisa sobre site de rede social hoje, ela tem muitas coisas legais e muitas coisas complicadas. Eu diria para vocês que o maior desafio hoje é a questão ética. Então, a gente tem uma discussão sobre ética na pesquisa muito maior, sobre a exposição dos sujeitos, sobre o que é um dado público. Por exemplo, vocês aí que têm Twitter, será que eu posso pegar um Twitter de vocês e botar na minha pesquisa sem pedir autorização, mesmo que seja público? Ele está expondo vocês. Então, reparem, é uma discussão importante. Daqui um pouco, vocês têm lá, sei lá, 10 anos atrás, vocês recém tinham entrado no Twitter, adolescentes e tal, adoravam chocar as pessoas, aí vocês publicaram uns tweets que não tem nada a ver com quem vocês são hoje. E essas coisas podem ser ressuscitadas e aparecer numa pesquisa. Então, existe uma discussão bem grande a esse respeito. Eu acho que isso é uma coisa bem importante da gente pensar, se a gente está protegendo os sujeitos ou não, porque as pessoas não têm noção da publicização que é esse estar online. Né? O que isso significa? Então, assim, o Twitter hoje é a ferramenta que tem a API mais aberta. Então, a gente consegue uma grande quantidade de dados do Twitter. É a melhor de longe, atualmente, né, desde o escândalo da Cambridge Analytica em abril do ano passado, é a melhor de pegar dados. Que tem menos bias, menos segmentação. Só qual é o problema do Twitter? O Twitter hoje ele tem uma população no Brasil que é mais jovem ou mais influenciadora. Por exemplo, vocês sabem que o governo está inteiro no Twitter e adora governar pelo Twitter, né? A gente fica vendo umas coisas aí que a gente não sabe. A gente fica pensando media training não existe. Então as pessoas vão lá e publicam todo tipo de absurdo no governo no Twitter, como se fosse, sei lá, o bar da casa delas. Né? Tipo Golden Shower, por exemplo. Então, é um lugar que, inegavelmente, hoje tem uma influência muito grande na conversação. As pessoas que estão lá estão recebendo essas informações e isso está indo para a mídia. Então, vejam que, frequentemente, o jornalismo diz, o ministro tal falou tal coisa no Twitter. A gente teve uma briga lá, recentemente, entre 2 deputados do PSL no Twitter. As pessoas quebraram o pau horrivelmente, dizendo barbaridades publicamente no Twitter. Então, tem uma importância, tá? Mas eu acho que, em termos de esfera pública, ele não é uma esfera pública representativa de toda a população brasileira. Assim como o WhatsApp também não é. O WhatsApp ele tem outras características. Ele não é exatamente um site de rede social. Eu acho que, na verdade, ele não é nada um site de rede social, mas ele representa redes sociais, sim. E a gente pode entrar nos grupos do WhatsApp, que eu odeio, mas que existem. Eu odeio grupo de família. Eu saio de todos e a minha família vive adiantando. Tem horror. Odeio receber gatinhos de manhã, porque é muita coisa. As pessoas ficam mandando milhares de coisas irrelevantes. Eu odeio profundamente, mas é uma ferramenta que hoje tem uma importância gigante no Brasil. Só que cuidem, aquilo que está no WhatsApp não tem a mesma importância daquilo que o presidente diz no Twitter. Porque o WhatsApp não tem essa questão da credibilidade da fonte que tem lá. Então, é diferente. A informação no WhatsApp, ela circula de maneira mais limitada. Porque o WhatsApp ele tem muito essa coisa da comunicação interpessoal, da gente usar para falar com os amigos, com a família. Então, circula a informação, sim, mas não de uma maneira tão pública quanto o Twitter. O WhatsApp também é bem fechado, tá? Tirando esses grupos públicos, é difícil da gente conseguir dados. Facebook. O Facebook hoje eu diria que é a ferramenta mais... Por quê? Porque ela está sendo esvaziada.
veja assim, agurizados jovens, todo mundo tem perfil no Twitter, mas as pessoas não passam o dia inteiro entrando, desculpem, no Facebook. A gente não passa o dia inteiro entrando no Facebook. A gente confere o Facebook lá, dá uma olhada, ai que saco, todo mundo falando umas coisas que não me interessam, tchau. Então, o Facebook ele tem decrescido a importância dele, porque o número de logins está menor, porque ele tem concentrado uma população mais velha e porque os algoritmos que o Facebook tem usado, eles têm separado muito a comunicação. Então, por mais que vocês sigam páginas hoje, vocês recebem pouquíssimas notificações dessas páginas. Se vocês não entrarem lá para ver se tem novidade todo dia, nos grupos e nas páginas, vocês não recebem. É errado. Então, hoje outra ferramenta que tem ganhado muita importância é o Instagram, que também é do Facebook, assim como o WhatsApp. Né? O trio terror é todo da mesma empresa. O Instagram, por causa da linguagem visual, é muito importante, por causa da adoção, é muito importante. Cresce muito, mas, de novo, também não tem essa questão de publicização tão ampla quanto o Facebook, o WhatsApp e o Twitter. É menor. Então, também é um desafio. Tem Snapchat, essas outras ferramentas que têm um uso bem menor que você conhece, né? Mas não sei se você fala. YouTube. YouTube também é fundamental, principalmente entre os mais jovens. O YouTube hoje cresce muito entre as crianças. Então tem um impacto muito grande aí também. Então, todas essas ferramentas têm coisas fortes e coisas fracas, né? Elementos importantes, elementos não importantes. Tudo depende do trabalho que vocês querem fazer. Então, de repente, se o teu trabalho é fazer uma análise de uma conversação política, não vale tanto a pena pegar YouTube, porque é muito só os fãs que seguem ali vão discutir efetivamente. Vale mais a pena pegar uma ferramenta mais pública. Se teu objetivo é falar como que os fãs do Whindersson falam dos vídeos que ele publica, bom, daí beleza, realmente trabalhar com fã, o YouTube é um lugar legal. Então, depende muito do que é o objeto de pesquisa, qual é o problema, o que vocês querem trabalhar. Mas sempre levando em conta essa questão ética, viram? Que isso é uma coisa que está bombando muito e importantíssima. Vamos querer ocupar. Oi, professora. Meu nome é Camila. Eu sou aluna aqui do mestrado. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a senhora ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Todo mundo aqui já citou, de alguma forma, a senhora no projeto, você no nosso pré-projeto. Então, todo mundo, de alguma forma, já viu suas obras. E eu queria falar justamente sobre um dos seus livros, que a senhora fala sobre os atores, sobre essa questão da popularidade e puxar um pouco o meu projeto, né? A senhora falou sobre Flávio Bolsonaro, falou desse teor de autoridade que ele tem. E eu queria que a senhora falasse a respeito dos influenciadores digitais no Instagram. Se a senhora acha que um perfil de um influenciador digital pode ser considerado uma mídia social. Então, uma boa pergunta, Camila. Essa questão dos influenciadores é uma questão muito importante. E eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é definir o que é esse influenciador. Se ele é um influenciador no sentido macro, se ele é um influenciador no sentido micro, porque vejam assim, eu tô falando que o Flávio Bolsonaro é um influenciador para os bolsonaristas. Quem não é bolsonarista não influencia nada. E vejam que o barco que congrega os bolsonaristas tem se quebrado bastante nessa última semana. Então, quer dizer, o poder de influência reduz. Então, antes influenciava mais gente, agora vai influenciando menos gente. Então, com relação aos influenciadores de outros aspectos, eu acho que coisas que são essenciais para a gente identificar um influenciador são as questões de capital social, né? A gente precisa saber o que essa pessoa tem, no que ela influencia, que tipo de autoridade, que tipo de poder ela tem ali, quem é que concede esse poder. Porque vejam assim, que tem muita gente que quer ser influenciador, expert num assunto, e a pessoa acaba sendo um influenciador porque as pessoas riem dela. Não porque ela é realmente uma pessoa que tem expertise naquela coisa. Então, acho que isso é um foco importante. Aí tu me perguntou se o canal pode ser uma mídia social. O que eu acho que é mídia social? Eu acho que tu tem a ferramenta, que é o YouTube, o Twitter, sei lá. E tu tem as pessoas que usam essa ferramenta, que é a rede social.
Então, as pessoas que estão usando, o que elas fazem? Todo dia de manhã elas decidem que tipo de informação elas vão curtir, que tipo de informação elas vão repassar e que tipo de informação elas vão odiar para sempre e não vão repassar para ninguém. Nessas escolhas individuais, quando a gente junta um monte de gente, algumas coisas aparecem mais e outras coisas desaparecem. Então, eu estava falando do Juntos e Shallow Now. Vocês ouviram falar disso, né? Então, ótimo. Então, é a música, né, que supostamente a Paula Fernandes e o Lua Santana fizeram, que é a versão em português, ou meio português, da música, né, do filme Nasce Uma Estrela. E o que aconteceu? Eles fizeram o tal do vídeo e isso acabou repercutindo de uma maneira que não era a maneira que eles queriam. Eles queriam que as pessoas escutassem e dissessem, ah, que lindo. E as pessoas escutaram e disseram, como assim Juntos e Shallow Now? E esse negócio viralizou, fazendo uma referência direta ao vídeo da tradução que eles fizeram, né? Veja, isso é ação de mídia social. Cada pessoa que riu desse meme, cada pessoa que falou, publicou coisas que ficariam melhor do que Juntos e Shallow Now, coisas que ficariam mais interessantes, cada uma dessas pessoas atuou dentro de um conjunto para dar visibilidade para esse espaço. Então, a minha ideia de mídia social, ela parte do princípio que tu tem esses grupos falando e que tu vai ter assuntos que emergem dessa esfera pública e assuntos que não emergem. Então, o que eu acho? Que se a gente estiver discutindo os comentários das pessoas que estão seguindo esse vídeo e o tipo de coisa que elas dão ou não dão visibilidade, a gente até poderia discutir um canal de mídia social, sim. Mas eu acho que o vídeo sozinho não é, entendeu? Acho que tu precisa ter as pessoas atuando ali para tornar informações visíveis e não visíveis. Porque senão é a mídia do eu sozinho. Precisa ser, para mim, tá? Para mim, Raquel, que pensando, a mídia social ela precisa ter uma ação coletiva no sentido de tornar algo visível ou não. E as pessoas tornam as coisas mais malucas visíveis, tipo Juntos e Shallow Now e outras coisas que às vezes a gente acha super importante e ninguém dá bola. Então eu acho que é nesse sentido, tá? Mas aí tem que ver o teu projeto de textinho, construir isso aí. Tá? Vamos lá. Olá, Raquel. Meu nome é Mabi, sou aluna aqui do mestrado da UFMA. Oi. E muito foi dito, assim, durante as eleições, que as fake news teriam ganhado as eleições, ou decidido, né? E daí tu falou que as fake news tendem a circular dentro de uma bolha, né? De pessoas que são já adeptas daquele posicionamento político. E daí eu queria ver a tua opinião sobre até que ponto a gente pode dizer, então, que as fake news decidiram as eleições, né? Até que ponto ela tem esse poder de influenciar realmente o resultado, já que elas tendem a circular dentro de um mesmo grupo, assim, de pessoas que já concordam com aquela ideia. Boa pergunta. Então, eu acho que é muito difícil a gente implicar causalidade em correlação, tá? Então, vejam assim, a gente sabe que teve um monte de fake news. A gente sabe. A gente sabe que as pessoas espalharam fake news, fato. A gente sabe se essa fake news fez o João votar em A ou B? Não. Se a gente for estudar a teoria do voto, a gente vai ver que tem milhares de coisas que influenciam o voto, incluindo os nossos amigos, incluindo as pessoas que a gente respeita, incluindo o contexto social. Então, eu acho que é um sistema complexo, é muito difícil a gente isolar um único fator. O que a gente sabe sobre as fake news? Fake news aqui, desinformação, tá? O que elas fizeram? Na esfera pública do debate, elas acabaram com o centro. Ou seja, o que elas fizeram? As pessoas que tinham uma posição ali no meio, tá? Digamos assim, sei lá, pessoal eleitor do Lula, que bem ou mal foi cortado, né, do processo, e por incrível que pareça, muitos eleitores do Lula votaram no Bolsonaro. A pessoa eleitora do Boulos, a pessoa era eleitora do Alckmin, do Henrique Meirelles, a pessoa... Então, esse pessoal do meio aí, ele desaparece na polarização. Ele é forçado a se posicionar de um lado ou de outro. Então, neste sentido, eu acho que pode influenciar, tá? Agora, te dizer até que ponto realmente essa influência foi uma influência de decidir a eleição é muito complicado. Mas eu acho que ela provocou, sim, um esvaziamento do campo do meio. Muitos desses eleitores
sendo obrigados talvez a migrar para um lado da conversação política para se opor a outro. Então, eu acho que isso sim, acho que a gente teve muita polarização, então a tendência é extremizar o posicionamento. E para mim é bem surpreendente, porque dentro do viés ideológico, a extremização seria o novo, não seria o Bolsonaro. O novo é o partido de direita, que representa uma direita econômica. O Bolsonaro é uma coisa meio louca, meio nacionalista, não tem um espectro que a gente consiga delimitar exatamente, apesar de estar mais para a direita, porque ele é interventor. Vejam que já 2 vezes ele interviu na Petrobras, ele interviu nos preços, então é complicado, porque não está dentro do espectro liberal. Então, reparem, é um discurso que não tem muito uma posição, é meio que o anti. Por isso que a gente falou do pró-Bolsonaro e anti-Bolsonaro, ao invés de falar de esquerda e de direita. Porque essas coisas se misturaram muito, foi muito confusa essa eleição em termos ideológicos. Literalmente, o que as pessoas falavam do Bolsonaro era contra tudo que saía. Tá, mas como assim contra tudo que saía? Contra o mercado? Contra o quê? Tem que ser contra alguma coisa, não existe o contra tudo. Então, a gente não tem aí um posicionamento muito marcado ideologicamente no sentido de a direita ou a esquerda. Eu acho que, sim, obviamente que o Haddad era um candidato mais à esquerda, mas o candidato mais à esquerda era o Boulos. Então, vejam, até o Cabo da Ciolo, eu acho que tinha um papel ideológico mais marcado do que o próprio Bolsonaro. É que tem uma narrativa em torno do Bolsonaro, construiu ele como o inimigo do PT. Então, tem o antipetismo, tem uma série de coisas aí que rolou num fundo. Mas, então, o que eu te digo dessa narrativa extremista? Ela esvazia o campo do meio. Então, nesse sentido, eu acho que ela pode ser influenciada, tá? Mas não dá para dizer se a pessoa que ia votar, sei lá, no Haddad resolveu que ia votar no Bolsonaro por causa das fake news. Acho que aí é um pulo um pouco grande. Alguém mais? Oi, tudo bom? Meu nome é Janaína, sou estudante aqui do mestrado, também sou pesquisadora de gênero. Estou desenvolvendo um projeto, né, pensando em um artigo ainda que envolve o uso de hashtags e de movimentos sociais, né. Meu projeto é sobre a imagem das mulheres no Twitter, das mulheres que foram candidatas à vice-presidência. E eu queria que você falasse um pouco para a gente, um pouco sobre coleta de dados nas redes sociais, especificamente no Twitter, né. Citar exemplos de ferramentas e também de categorização desses dados, dessas informações. Eu acho isso um trabalho incrível, tá? Eu tive o grupo, a gente fez um trabalho há um tempo atrás, na eleição anterior, sobre a visão das mulheres na eleição. Era uma coisa terrível, entende? Tipo assim, as mulheres, as candidatas mulheres à presidência, elas eram representadas pelas suas atribuições físicas. A Marina era feia, a Dilma era dentuça, a Marina era cara de pobre, a Marina era mal vestida, mas eu nunca vi alguém dizer, por exemplo, que o Aécio era feio, que o Aécio tinha cara de rico, sei lá, eu. Não, as críticas que eram feitas ao Aécio eram críticas com relação aos homens em geral, mas eu tô falando do Aécio porque era o principal, eram feitas com relação às suas capacidades. O Aécio era corrupto, o Aécio era playboy, gerador, mas ele não era feio, baixinho. Então, os atributos que eram usados para criticar as mulheres eram atributos físicos e com relação à inteligência sempre. Com os homens, eram com relação às suas capacidades. Então, era um negócio muito, muito louco. Assim. Mas, enfim. Como coletar dados do Twitter? Essa é uma pergunta muito importante, é uma pergunta difícil. O Twitter, como você sabe, ele tem 2 APIs principais, né? A API do streaming, que é o que está rolando agora, e a API, a REST, que é a API do passado. Então, assim, o que eu diria? Depende dos teus conhecimentos. Se tu não conhece muita coisa, eu te diria usa o Node Excel, Node.xl. O Node.xl, ele roda em cima do Excel e ele tem uma série de... Ele tem uma interface muito mais simples de usar do que outras ferramentas, tá? Então, tu pode ter ele no teu computador, por exemplo, e rodar ele quando tu quer pegar algum tipo de dado. Só que ele tem limite, que, se eu não me engano, são 20 mil tweets por vez que ele roda. Então, tu poderia rodar várias vezes e tu vai pegando 20 mil tweets, 20 mil tweets, 20 mil tweets. Ele pega por hashtag, ele pega por nome,
por palavra. Eu sempre recomendo o pessoal, quando vai fazer a busca no Node, jogar ali primeiro a palavra na busca do Twitter para ver o que aparece. Para ver se a palavra tá boa. Porque senão tu faz toda a coleta e depois tu vai ter que limpar que metade dos dados não presta. Então o Node ele tem essa facilidade, ele é fácil de usar, só que ele é pago hoje. Ele era de graça por um baita tempo. E aí agora ele tem uma versão simplinha que dá para usar de graça, que pega pouca coisa. Então, se o teu trabalho for um trabalho mais qualitativo, de repente pouca coisa te serve. Se tu quiser volume de dados, eu acho que daí tu vai ter que assinar. E a assinatura não é muito barata, acho que é tipo $90 para estudante. É uma coisa assim, tá? Mas eu acho que daí é possível tu tentar negociar algum desconto, alguma coisa com eles, porque eles têm maior preço pelas pessoas que querem usar na academia. Que mais? Além do Node, o Node é legal também porque ele já pega os dados e depois ele faz uma análise para ti. Então, isso também facilita entender um pouquinho melhor esses dados. Além do Node, tem várias ferramentas públicas. Eu não sei se tu usa R. R é aquela linguagem dos estatísticos, uma linguagem de programação, ou tem o RStudio, tem uma série de scripts prontos ali que dá para usar para algumas coisas. Tem o Social Feed Manager, que é uma das ferramentas que a gente está usando agora, mas tu tem que instalar ele num servidor, então tu tem que ter um servidor dedicado, tu tem que instalar lá, não é tão acessível. Então, como eu falei, depende da tua familiaridade, da tua possibilidade de usar esses dados. Eu não sei se vocês têm aí algum laboratório de pesquisa que tenha verba, que dê para adquirir essas coisas. Lá no que a gente fez lá no Migiares, a gente pagou, a gente conseguiu, né, as licenças dessas ferramentas todas. Então, elas, por enquanto, para nós, elas estão gratuitas. Agora, provavelmente, no meio do ano, eu vou ter que renegociar isso. Porque a gente não tinha condições de pagar 4, 5 licenças. Mas o pessoal usa lá, e usa lá dentro da universidade por conta disso, porque a gente tem as licenças. Mas a gente usa outras ferramentas também, como eu te disse, é um pouco isso, né? Eu não sei exatamente teu conhecimento técnico, tá? Por isso que eu estou te dando a opção mais simples. A mais fácil é o Node. Tem outras, mas aí até essas ferramentas de monitoramento de mídia social podem te ajudar a pegar Twitter, Scoop, Social Baker, só que tudo pago, né? Aí tem que ver se vale a pena. De repente, se tu trabalha em alguma agência ou conhece alguém de agência, talvez tu consiga pegar. Mais alguém? Vou fechar, hein? Boa tarde, Raquel. Meu nome é Poliana. Eu trabalho na produção de TV aqui, Imperatriz. E assim, o que mais, com esse crescimento do WhatsApp na região e tal, aqui as pessoas, em sua maioria, né, quer muito e recebe, né, e sempre que a gente vê os telespectadores reformulando. Na TV, a gente tem um WhatsApp disponível para os telespectadores, né? E assim, eles entram muito em contato com a gente, tanto para sugerir pautas, quanto para tirar dúvidas sobre fake news, quanto para enviar essas fake news. E assim, além disso, o que eles também perguntam é: me adiciona num grupo de notícias. Geralmente é o pedido deles. Então, a maioria das pessoas que entram em contato com a gente, quando a gente divulga o número, né, que é diariamente, é pedindo para entrar em grupos de notícias. E a gente tem bastante na cidade esse crescimento de grupo de notícias, notícias policiais, ou jornalistas que criam grupos e adicionam as pessoas, independente de ser jornalistas, telespectadores, da classe ou função social. E assim, você vê que esse relacionamento da mídia oficial, né, televisão, com as mídias sociais e as pessoas querem estarem dentro desses grupos que a gente não administra. E todo dia a gente está dizendo, respondendo, não administramos grupos, não temos grupos de notícias. Assim, há uma classificação de mídia em relação às classes sociais, porque você disse no Twitter é mais as pessoas influentes e tal, tem essa classificação de pessoas jovens e pessoas que influenciam.
No caso, no WhatsApp, seriam as classes mais baixas, que recebem essa informação por conta do acesso. Você tem alguma questão dessa questão de mídias sociais e classes? Tá, deixa eu ver se eu consigo responder. Essa é uma pergunta complexa. O WhatsApp, assim, ó, o crescimento do WhatsApp no Brasil está atrelado ao crescimento da ferramenta móvel, que é muito maior do que o crescimento de todas as formas de internet estáticas, tipo computador, notebook. Tá? A mídia móvel que explodiu no Brasil. Teve uma época, inclusive, que o Brasil tinha mais do que uma linha de celular ativo por habitante, porque as pessoas tinham 3, 4 chips, né? O chip da Claro, o chip da Vivo, o chip da TIM, o chip da Oi, o chip do não sei o quê. Porque de Claro para Claro falar de graça, de Oi para Oi falar de graça, então as pessoas compravam um monte de chip. Então, como a ferramenta móvel ela tem uma penetração muito grande, o WhatsApp ele é por natureza móvel, ele tem um acesso gigante no Brasil. E o WhatsApp ele pega muito uma população que não teve outro acesso anterior, ou seja, que não tem uma alfabetização digital ainda. E é muito engraçado, porque a gente conversa com as pessoas e as pessoas dizem coisas assim, tipo, tu viu tal notícia? Saiu no Facebook. Ou, tu viu tal notícia? Saiu no WhatsApp. Como se o WhatsApp e o Facebook fossem um veículo midiático, fossem algo jornalístico. Então, as pessoas não sabem muito bem essas diferenças. Falta um pouco de alfabetização digital, falta um pouco de discussão. E, de um modo geral, eu acho que o WhatsApp ele é mais prevalente entre várias populações. Eu não tenho dados dele aqui. Tenho até uma amiga que está fazendo um trabalho sobre fake news no WhatsApp, mas eu acho que ele é muito mais prevalente nas diferentes regiões e nas diferentes classes sociais dentro do Brasil. Porque ele é uma ferramenta do privado. Tá? E claro que os grupos fazem sucesso, os grupos de notícia, porque as pessoas querem receber. Reparem, desde que a gente tem o online, as pessoas têm essa impressão que o jornalista é tipo Deus, assim, ele está presente em todos os lugares, ele sabe tudo que está acontecendo. E as pessoas cobram. Aconteceu tal fato, como é que o jornal não deu? Cara, é impossível. O jornal não vai dar todas as notícias que aparecem. Ele, não é possível. Ele precisa elencar aquilo que é relevante para o espaço social, né? Então, vejam que também no Facebook a gente tem esses grupos de notícias de polícia, que as pessoas adoram, porque elas querem saber quantas pessoas na volta da sua quadra foram assaltadas. Então, também é uma questão de visibilidade, né? Porque reparem que o jornalismo tradicional a gente não dá visibilidade para os espaços que não são de classes sociais mais altas, por exemplo. Quase ninguém noticia um assassinato que acontece na favela, porque na favela só acontece assassinato, então ninguém dá bola. É isso. É isso que as pessoas pensam. Mas se acontece um assassinato no centro, aconteceu um assassinato no centro, que horror, blá, blá. Então, o jornalismo, quando narrativiza esses espaços sociais, ele acaba construindo impressões e ele acaba apagando determinadas coisas e reconstruindo outras. E eu acho que um pouco desses grupos é uma reação a isso. Eu moro na Vila X e eu quero saber o que acontece na Vila X e a Vila X não aparece no jornal. Por exemplo, aqui na minha cidade a gente tem uma vila que chama Z3. É uma vila de pescadores. A Z3 só é notícia quando começa a safra de camarão. Acabou a safra de camarão, esqueceu que a Z3 existe. Ela nunca mais aparece na mídia, nos jornais. Não tem notícia sobre ela. E é um espaço social que fica super representado. Então é evidente para mim que as pessoas busquem alternativas de representação aí. Entende? Para que o seu espaço social seja representado, para que elas saibam o que está acontecendo naquele grupo e naquela comunidade. Então, tu estava me perguntando se dá para a gente dizer dos tipos de público do WhatsApp. Eu não sei, eu realmente acho que eu vou ter que pesquisar esses dados. Eu sei, a última vez que eu olhei, ele era bem abrangente, ele não tinha exatamente um perfil único. Mas eu acho que a gente poderia falar em perfil nas pessoas que estão em grupos. Eu acho que aí sim. Especialmente esses grupos públicos. Eu acho que talvez tu tenha um perfil específico, uma boa pesquisa para fazer, aliás. Esses grupos jornalísticos, assim. E o fato deles não serem administrados pelos jornais é duplamente ruim, né? Porque o jornal é cobrado a falar de uma notícia que não foi ele que fez e que é falsa. Tipo, oi, como o jornal negociou, não apresentou isso. Então é realmente bem tenso. Vejam que esse ecossistema midiático hoje ele está super difícil, ele está super imbricado de várias coisas, e como é difícil para a gente conseguir separar, né, o que importa e o que não é, como que a gente estuda isso. Um baita tema, eu acho, também de pesquisa, e tem muita coisa aí para falar. Não sei se eu respondi o que tu queria, mãe.
Boa tarde, Raquel, tudo bom? Meu nome é Vanessa de Paula, sou aluna especial aqui do mestrado. E eu queria aproveitar o que a Poliana falou, né? E falar que eu estou contribuindo com uma pesquisa de uma colega nossa do grupo de pesquisa, a professora Jordana. E aí, na semana passada, eu dissequei 30 blogs daqui, blogs jornalísticos daqui de Imperatriz, que a Jordana está fazendo uma pesquisa aí com blogs de Imperatriz e São Luís. E aí, o que eu observei, aproveitando um pouco da fala da Poliana falando sobre classe social, né? O perfil relacionado à classe social com pessoas do Twitter, ou Facebook, ou WhatsApp. Falar um pouco, eu gostaria de falar um pouco do blog, né? Aqui em Imperatriz, a gente tem muito blog, e o que eu observei foi que desses 30 blogs, eles são feitos por homens não jornalistas, né? E os textos são, em geral, são textos de assessoria e textos copiados de sites de notícias nacional. Aí eu achei até interessante, assim, porque o público-alvo do blog, eu observo, assim, claro que apenas uma observação empírica, né? Que é um público de uma classe mais baixa, as pessoas que leem esse blog, né? E às vezes eu fico assim me perguntando essa questão também, assim, a nível nacional também. Eu não sei se é uma questão particular aqui de Imperatriz, as pessoas ainda usarem Blogspot, né? Que é uma coisa assim que eu usava em 2010. Meu Deus, eu tinha blog. Escrevia mesmo de besteira, mas assim, que inclusive tem muita besteira lá também, né? E aí, assim, às vezes eu terminei, foi muito cansativo, né? 30 blogs para dissecar e muita besteira escrita, muita coisa errada, inclusive, assim, tirando os textos de assessoria, né? Eu terminei com ódio. Eu terminei com ódio dos jornalistas de Imperatriz. Eu fiquei com ódio de todos os blogueiros. Mas, assim, queria saber a tua visão, assim, geral, né, nacional, em relação a blogs também. Outro tema de pesquisa super legal. Sobre os blogs, o blog enquanto formato, ele continua sendo usado largamente porque ele é uma maneira fácil das pessoas publicarem. Eu não sei se a gente tem, talvez, aqueles formatos mais antigos de blog, que eram de diário pessoal e tal, mas eu acho que como informativo ele resiste, ele continua sobrevivendo. E eu acho que tem muito desses blogs de notícias, especialmente em regiões onde a gente não tem uma cobertura tão grande. Então, não sei se é o caso específico de Imperatriz, talvez não tenha tantos jornais grandes, então esses blogs surgem para fazer essas coberturas mais localizadas que não aparecem. Então, aqui no Rio Grande do Sul tem muito nas cidades pequenas. Esses blogs fazendo a cobertura jornalística da cidade, né? Inclusive com texto de assessoria que eles cobram para publicar. Falando de notícias de assassinatos, com fotos horríveis, assim, um negócio super imprensa marrom, que são mantidos nem sempre por jornalistas, né, por qualquer pessoa. Então, isso é relativamente comum. Eu acho que também deve ser comum em outras regiões brasileiras que têm uma subrepresentatividade na mídia. Mas não sei, teria que fazer uma pesquisa para ver isso. Então, vamos. Professor, mais uma pergunta só, tá? Por favor. Olá, professora Raquel, tudo bem? Eu só queria que você falasse um pouquinho, porque eu vi dizendo que vocês estão pesquisando esse lado do discurso político, estratégia discursiva, era mais curiosidade mesmo, assim, para saber mais um pouquinho o que vocês estão pesquisando. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá, sobre estratégias do discurso político, é isso? Na linha de pesquisa, discurso político, estratégia política, não sei se vocês ainda estão pesquisando, eu cheguei a ver no seu blog que você estava com um projeto sobre isso, aí eu queria saber se você ainda está pesquisando e qual a importância de estar trabalhando, isso, né, de dar de valorizar esse lado do discurso, seja ele político ou de outras formas. Tá, então... alguns anos atrás, a gente tinha um pouco, talvez como em muitos outros pesquisadores, a ideia de que a construção da esfera pública ela ia ser positiva em termos democráticos, tá? Então, por exemplo, até 2014 a gente tem trabalhos ali mostrando que a internet ofereceu espaço para partidos que não tinham representatividade poder se fazerem representados. Então, tu vai ver que na eleição de 2014, os partidos pequenos, eles ganham uma grande visibilidade na internet,
Eu falo notadamente do PSOL, com a Luciana Genro, do PRTB, com o Levi Fidelix. Então, eram partidos que não tinham representatividade, mas que se tornam representáveis através da rede. Então, ela vai dar esse espaço para esses partidos que antes não tinham espaço. Bem, passa rápido para 2017, 2018, a gente começou a ver que a coisa não estava sendo bem assim. Que essa pluralidade, essa esfera pública, ela começou a ser usada de maneira talvez mais manipulativa, no sentido dos partidos tentarem usar para criar narrativas, para criar modos de visão desses partidos através da manipulação de informações, tá? Publicação de informação falsa. E quando eu falo em publicação de informação falsa, é inundar o espaço com informação que não é verdadeira, com teoria da conspiração, enfim, com uma série de coisas. Então, a gente viu essa mudança. E, para nós, essa mudança ela interfere muito no espírito democrático, porque ela acaba manipulando as pessoas, e as pessoas não vão atrás de outras informações, porque elas ficam presas numa bolha onde parece que todo mundo concorda, todo mundo repete aquela informação que elas tiveram acesso inicial, que é falsa, ou que é parcial. Em termos de estratégias políticas, a gente tem, inclusive, uma das pessoas que trabalha com a gente, uma das nossas doutorandas, que trabalhou o discurso da Dilma, por exemplo, quais foram as estratégias usadas. Ela usou muito a estratégia do humor, né? Lembram que da apropriação da Dilma Bolada? Lembra da Dilma Bolada? Então, a campanha da Dilma se apropriou da Dilma Bolada, se apropriou do humor, né, na campanha de 2014, de uma maneira muito boa, assim, eles se deram nessas estratégias. E, ao contrário, a equipe do Aécio, por exemplo, o PSDB, eles tentaram fazer uma campanha também humorística, lembram do Aécio de papelão? Só que não foi com estratégias apropriadas, tipo, eles fizeram uma foto gigante do Aécio de papelão, disseram para as pessoas tirar foto. Pô, quem é que vai querer tirar foto com boneco de papelão, né? Então, não eram exatamente estratégias adequadas para o público, para o meio, eles estavam experimentando. Então, em termos de estratégia política ali, eu acho que a gente tem o ápice do desenvolvimento. Em 2018 não foi isso que a gente viu. Por exemplo, o PT, que usou essa estratégia na campanha da Dilma, na campanha de 2018 não usou nada, foi um horror. Eles não conseguiram apresentar nem nada do que tinha sido aprendido nas eleições anteriores em termos de estratégia política. Vejam que, inclusive, uma das razões do Haddad não ter tido grande representatividade é que o tempo de campanha que ele teve foi muito pequeno. Então, a estratégia de uso que o PT fez com a Dilma em 2014 não foi repetida. Tipo, parece que esqueceram tudo e viraram um partido que nunca tinha usado a internet antes. Já o PSL do Bolsonaro, eu não sei se a estratégia foi deles ou já era uma coisa... Eles fizeram um negócio muito mais roots, no sentido de trazer uma discussão mais daquilo que o Bolsonaro fazia mesmo, que era fazer live no Facebook, falar as coisas que ele pensava, um negócio meio Olavo de Carvalho, assim, tipo, falando loucamente. E isso deu certo, porque isso falou bem para aquele que era o público dele. E eu não sei se isso foi estratégia no sentido de ter sido pensado, ou se foi um chutão que deu certo. Então, grande parte das estratégias políticas, às vezes, são coisas que as pessoas só chutam e funcionam e elas vão atrás. Eu acho que, em termos de profissionalização de estratégia política, acho que a gente vai ver isso melhor agora nas eleições municipais. Tá? Porque eu acho que essa eleição de 2018 ela foi muito atípica. Ela usou muito pouco estratégia, ela foi muito pouco pensada em termos de como que eu vou construir o candidato, foi uma coisa muito mais por fora. Por exemplo, esses grupos de WhatsApp que ajudaram bastante a eleição do Bolsonaro, no sentido de publicar notícias e tal, eles construíram muito essa narrativa do mito, mas repara que não teve a participação do Bolsonaro nisso. O Bolsonaro praticamente não apareceu em quase nada, ele só fazia uns videozinhos lá que ele falava as coisas que ele falava e as pessoas compravam a narrativa dos terceiros sobre o Bolsonaro. Então, eu não sei, eu vejo aí que a estratégia não foi a estratégia, talvez, da campanha do Bolsonaro, foi uma estratégia, talvez, de outros, né, de interferências até externas, a gente não sabe exatamente de onde vieram essas notícias, né? Também não sabemos se foi como nos Estados Unidos, que a Rússia interferiu, se houve uma interferência de outros países, de outros capitais, enfim, sei lá. Mas não foi exatamente uma coisa profissional nesse sentido de estratégia. A gente via muito assim, ó, fake news. Os caras iam testando para ver se funcionava ou não. Testavam para ver se funcionava, aí não funcionava, eles testavam outra coisa. Vejam hoje, se vocês forem no Twitter nesse momento, vai ter hashtag de apoio ao governo. Deixa eu ver aqui, qual é que está nesse momento? MP 870 vote sim nominal. Isso é teste.
porque isso não é uma hashtag que as pessoas estão discutindo sobre, até porque não é uma temática que está na esfera pública. Ninguém está sabendo sobre a SMP. Vocês sabem o que é essa MP? É a MP que reorganiza os ministérios do governo. Então, vejo que aqui a gente tem quase 40 mil tweets sobre uma MP que organiza os ministérios. Tipo, oi, as pessoas estão falando sobre isso? Não, as pessoas estão reclamando que vai subir a gasolina, que não sei o quê. Então, esse é o teste do pote, entendeu? Os caras estão fazendo a rede, testando para ver se conseguem intervir e criar essa discussão de maneira artificial. E o que a gente notou, por exemplo, aí, que eles também notaram? Que coisas tipo Deus, Brasil, o Bolsonaro pegam melhor do que coisas do tipo MP 870.5. Então, essa estratégia está sendo desenvolvida agora. Eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão testando para ver o que rola. Tá? Mas, de novo, não é uma estratégia, na meu ver, não é uma estratégia profissional. É uma estratégia roots. Assim, os caras estão tentando para ver o que cola, o que não cola, para depois pensar isso de uma maneira mais organizada. Eu não acho que isso seja assim organizado. As pessoas estão pensando, não, nós vamos fazer isso para chegar em tal resultado. Eles estão chutando para ver o que acontece. Minha opinião, tá? Eu não sei. Isso é o que a gente tem visto em cima dos dados que tem aparecido para nós. Professora, muito obrigado por compartilhar o conhecimento, por ser um exemplo de pesquisadora aí para a gente. O mestrado está começando agora, está sendo ótimo poder contar com esse tipo de conversa. Viu? Muito obrigado. Pessoal, eu que agradeço, foi um prazer conversar com vocês, muito legal. Eu sei que vocês são a primeira turma do mestrado, né? Não é isso? Isso. É um mestrado bem jovem, recém está começando, então façam trabalhos maravilhosos, porque a gente precisa de mais mestrado na região de vocês, a gente precisa de mais gente qualificada. Né? E boa sorte, então, nos trabalhos de vocês. Espero ter ajudado um pouquinho. Valeu.